Aula: a integração da língua e da cultura no processo de tradução e interpretação. Bem, analisaremos nesse momento de que maneira a cultura e os processos de tradução eles são importantes quando você atua com a língua brasileira de sinais. É imprescindível destacar que, segundo a legislação vigente, o intérprete ele precisa conhecer e fazer a interpretação de duas línguas. Na legislação, utiliza-se inclusive o termo competência. E a competência vai além de conhecer vocábulos. É necessário pensar em estruturas linguísticas, estruturas culturais, para se pensar de que maneira essas duas línguas se organizam para que você consiga fazer uma tradução. O TIOS, ele faz processos de tradução e interpretação com discursos de equivalência, então tem que fazer completo sentido o que é dito de uma língua para outra língua. E até por isso é fundamental conhecer itens lexicais e as equivalências delas em ambas as línguas, tanto a língua de partida como a língua de chegada, para que isso possa fazer sentido, segundo Silva, 2009. Por isso, é de fundamental importância nós conhecermos quem são esses profissionais e entendermos de que maneira o acesso de profissionais tradutores e intérpretes de língua de sinais, eles começaram a fazer parte do cotidiano de universidades, escolas, movimentos culturais, movimentos sociais, de entretenimento, e de que maneira essas relações elas são importantíssimas para a construção de conhecimento das pessoas surdas, segundo Nascimento 2005. Então, é importante levar em consideração que, quando eu vou fazer uma tradução e interpretação da língua portuguesa para a língua de sinais, é fundamental articular de forma clara os sinais, levando em consideração que a articulação ela é como se fosse a entonação do que está sendo dito nessa língua sinalizada. E, para isso, é fundamental pensar na nossa performance, na nossa organização de sinais, na forma como nós sinalizamos para nós podermos fazer trocas de personagens. No caso de uma palestra, um evento em que se fala sobre várias pessoas. Então, são vários personagens e você vai precisar pensar de que maneira a sua sinalização vai ser como uma espécie de caracterização para que você possa exprimir emoção, sentimentos, indagações que esses sujeitos diferentes no discurso apresentarão. Segundo Quadros, a interpretação ela envolve atos, ou um ato cognitivo-linguístico que vem a partir da intenção de comunicação, de interação entre pessoas, com línguas diferentes. Então, cognitivamente, nós precisamos nos organizar para entender de que maneira algo seria dito na língua portuguesa e como isso poderia ser apresentada em língua de sinais, dentro das equivalências, dentro dos padrões de comparação e os padrões metafóricos que cada língua incorpora. Por isso, segundo Ferreira, 2017, é fundamental pensar nos significados do que você está interpretando. É muito comum o intérprete, quando ele está iniciando, ele pensar no significado de cada vocábulo isoladamente. Mas é importante pensar nessa estratégia como um todo e no texto como um todo para dar sentido. Então, o que será que aquela frase quis dizer? Que significado eu posso exprimir a partir daqueles termos que são mencionados dentro de um texto para determinado contexto? Então, isso vai levar em consideração toda essa nossa cognição de pensar e rapidamente, porque é uma interpretação simultânea. Pensar rápido de que maneira isso vai acontecer. Por isso é fundamental também a preparação antecipada, conhecer os textos e os contextos em que vocês vão estar envolvidos no momento da interpretação, para que você possa, de repente, no momento em que se fala de choro, de suspiro,
gemidos. Em que sentido esses termos estão sendo mencionados? Por que a pessoa chorou? Qual a intensidade desse choro? E esse suspiro, foi um suspiro apaixonado ou foi um suspiro de irritação e a pessoa estava chateada e por isso suspirou? Então, tudo isso é preciso levar em consideração para poder apresentar os sentidos do que você está fazendo. Porque nós, a partir do nosso corpo e das nossas mãos, nós somos criadores de cenas e cenários. Então, muitas das vezes, nós estamos lá com a nossa camisa preta, com as nossas mãos movimentando, mas, a partir do momento que o surdo vê a sinalização, ele está vendo cenas, imagens, provavelmente aquilo faça remontar à mente dele vários significados e vários sentidos. Então, por isso que esses textos precisam ficar muito bem organizados para poder fazer sentido para essa pessoa surda e ele conseguir ver efetivamente cada cena que nós estamos construindo com as nossas mãos. Por isso, Sobral 2008, ele menciona que o intérprete ele precisa fazer mobilizações semiótica e ideológica. O que significa isso? A semiótica é uma área que ela trabalha todos os aspectos visuais. Então, eu posso fazer com que coisas que eu ouço e que eu faço a tradução com as minhas mãos, a interpretação com as minhas mãos, eu posso fazer com que eles consigam visualizar isso a partir do sentido que eles são incorporados na língua falada e repassados em língua de sinais. Por isso a preparação, por isso conhecer aspectos culturais dos surdos, dos ouvintes, para que isso possa ficar claro, para que o ouvir, o ver, o sentir, ele faça sentido em ambas as culturas e possa ser claro aqueles enunciados que são ditos na língua de partida para a língua de chegada. Assim, nós podemos compreender que o signo linguístico ele incorpora significados distintos de uma língua para outra. E por isso, para ele ganhar sentido, já que o signo ele tem sentidos e sentimentos diferentes, eu preciso levar em consideração a situação social, eu preciso levar em consideração os textos e os contextos. Eu preciso entender que, dependendo do contexto, esse sentido vai variar e, para isso, eu preciso pensar de que maneira isso vai acontecer e como eu posso fazer a tradução, para que você possa inserir esses sujeitos dentro do discurso e da linguagem que está sendo apresentada no que está sendo dito oralmente, seja numa palestra, em sala de aula, seja no movimento social, cultural. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Para isso, eu trago para vocês 2 exemplos, né? Quando eu digo assim, sacrifício, né? O que significa sacrifício? Eu poderia mencionar algumas possibilidades, né? Então, o sacrifício pode ser um esforço vigoroso em fazer algo, em sentir, ou um esforço vigoroso, eu fiz um sacrifício de estudar muito. Então, eu fiz muito esforço em estudar. O sacrifício, se você está dentro de um contexto religioso, na tradução, dependendo de alguns momentos no próprio escrito sagrado, na Bíblia, o sacrifício envolve matar um animal e oferecê-lo a Deus. Então, pode ter outro significado, né? Então, Abraão pegou o cordeiro ou o ovídio e sacrificou. Então, é diferente o sentido, né? E aí você precisa saber que sentidos aquele texto ele está fazendo, né? Porque imagina só você falar que você fez um sacrifício enorme para estudar e você utilizar o sinal de sacrificar com uma faca um animal e oferecer a Deus. Não faz sentido. Assim como se no sentido bíblico eu falar que Moisés ele sacrificou, ele fez um esforço quanto ao animal. Então, o sentido é outro. E é isso que precisa ser pensado. Existe um outro termo também, o ouvir, né? O ouvir ele causa muitas perguntas, indagações. Quando o texto em língua portuguesa, ele remete ao termo ouvir.
O ouvir, nesse caso, ele é o ouvir auditivamente, mas o surdo não consegue ouvir. Eu vou traduzir dessa forma? Então, vai depender do contexto. Você pode, de repente, eu ouvir ele brigar comigo, ou enquanto ele brigava comigo, eu dava atenção. E o olho, né, vai transmitir o sentido de ouvir em determinadas situações, quando se você você menciona ou fala de um contexto surdo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para fazer e dar sentido ao que você está querendo dizer em língua de sinais. Então, são textos, contextos, significados. Então, eu mencionei só 2 exemplos, mas com certeza vocês devem ter feito algumas observações, e é importante essa observação. Depois anotem isso, gravem a si mesmo. Que momentos eu poderia fazer uma equivalência linguística, além do sacrifício, além do ouvir? Quais outros termos podem ser feitos dessa forma? Então, tudo isso tem que ser muito bem dialogado dentro dos aspectos linguísticos para a nossa performance enquanto tradutores. Então, reflitam sobre esses aspectos, que eles são importantíssimos. Porque o que o tradutor, intérprete de língua de sinais, o TILS, ele faz? Ele vai mobilizar sentido a discursos diferentes, de diferentes gêneros, dos mais complexos aos mais complexos. E aí, quando a gente fala da piada, quando a gente fala do sentido metafórico, isso acaba ficando mais complexo, mais aprofundado. Então, de que maneira isso pode ser feito? Que desdobramentos, que organização linguística nós precisamos fazer para poder, da língua de partida à língua de chegada, ela fazer sentido? Que é importantíssimo para o surdo, porque senão ele pode ver um texto e dizer, mas o que será que ele quis dizer? Será que esse palestrante falou isso mesmo? Mas não faz muito sentido o que está sendo dito. Então, é importantíssimo, até pelo feedback, né, que a gente tem imediatamente na interpretação simultânea, perceber de que maneira eu vou passar a informação para que esses receptores do discurso, que são os surdos, eles possam entender o que está sendo dito. Então, essas são as primeiras observações. Reflitam sobre elas, sobre esses aspectos de equivalência. Gravem esses sinais que poderiam ser feitos a partir desse padrão de equivalência, para fazer algumas reflexões a mais sobre o conteúdo. Então, obrigada. E as referências.